E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica. Hoje é dia 16 de junho, Provérbios 16. Senhor, eis aqui a tua palavra. Dá-me a tua direção, a concentração naquilo que vem do alto, Senhor, para que possamos efetivamente, independente de qualquer circunstância do mundo, nos concentrar na tua palavra, que possamos absorver, Senhor, o que ela quer dizer, aplicar na nossa vida e transbordar, para fazer chegar a tua palavra onde quer que o Senhor queira, em nome de Jesus. Bem, capítulo 16 contém 33 versículos. O primeiro diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. O abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. O sexto diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O 10º versículo de Provérbios 16 nos diz o seguinte: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois a sua boca. 11º, peso e balança justos pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. 12º, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. 13º, os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. 14º, o furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. 15º versículo de Provérbios 16. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. 20º versículo de Provérbios 16. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. 21º, o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. 22º, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. 23º, o coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. 24º, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. 25º, do capítulo 16. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. 26º, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. 27º, o homem depravado cava o mal,
e nos seus lábios há como que fogo ardente. 28º. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. 29. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. 30º versículo de Provérbios 16. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. 31º. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. 32º. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. 33º capítulo 16 de Provérbios. A sorte se lança no regaço, mas do homem procede toda a decisão. Nesses 33 versículos, diversos deles falam sobre o coração, sobre os caminhos do homem, principalmente como deve ser o nosso proceder quanto à confiança no Senhor. As consequências de se proceder de modo injusto. Como nos portar diante de alguém que possa mais que a gente. O caminhar dos retos. A condição de sábio. Enfim. Começa assim o versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Seu coração e o meu podem querer muita coisa. Mas o que é certo para você, se lhe chegar, vem de Deus. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Muita gente coloca na cabeça que os fins justificam os meios. Para Deus não tem pecadinho ou pecadão. O assassino esquartejador e o mentiroso são pecadores. Não há distinção de pecadinho ou pecadão. Há o que é certo e o que é errado para ser feito. O terceiro diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ora, a Bíblia, por diversas vezes, ela confirma aquilo que está aqui. Sempre, através inclusive de outros livros. Nós temos, por exemplo, o Salmo 37, que diz numa parte assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Aqui nós temos a mesma coisa de modo diferente. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O 8º diz assim: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com a injustiça. Boa parte de nós passa a vida toda querendo mais e melhor. Tal qual aquele exemplo conhecido do jovem que implorava para ter uma moto, pedia para ter a moto. E infelizmente, quando conseguiu essa moto, se acidentou. Nem sempre ter muito significa ser o melhor para você ou para mim. E melhor é o pouco, como diz o 8º, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. E aí se segue. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Que venhamos a ter a decisão de seguir o que Deus nos indica sempre. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo, em nome de Jesus Cristo.